Sejam muito bem-vindos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do José Luiz. Eu vou tentar ficar o menos possível atrás do púlpito, porque eu sou muito pequenininha, vocês só vão ver o meu lenço, né? Então, como o José Luiz comentou, tivemos que mudar um pouquinho a programação, porque eu tenho uma quimioterapia agendada para o começo da tarde. Então, por isso que eles foram irredutíveis. Então, é que eu tinha marcado um compromisso anterior, mas aí a prioridade é assim, olha, é esse horário e tem que fazer. Eu falei, então tá bom, então estou indo. Então, a gente conseguiu antecipar esse horário. E a minha curiosidade é, quem aqui já conhece mapas mentais? Oba, já é um bom número. Agora, de quem conhece, quem pratica, né? Quem usa mapas mentais? Espero que a gente consiga aumentar essas mãozinhas. E, para quem ainda não conhece, acho que o mapa mental é uma grande mudança de paradigma. Então, não sei se vocês ouviram falar do termo paradigma, né? Quem ouviu, você associa com o quê? Paradigma. Tabus, interessante. Modelos. Padrão, conceitos. E aí, quando a gente fala nessa mudança de paradigmas, mudar esses conceitos, mudar esses padrões. Das várias... sempre que eu faço essa pergunta, uma das que me chamou mais atenção é como se você estivesse usando óculos e, assim, e simplesmente mudar as lentes. Então, com os mesmos olhos, enxergando a mesma coisa, mas tudo fica diferente, né? Então, a gente passou aqui alguns slides e, por exemplo, quem já, não sei, de repente já conhecia essa charada? Qual que é o próximo número na sequência? 200. Yes! 200. 200? Então, qual que é o nosso primeiro paradigma associado a números? Normalmente, matemática, né? Então, o pessoal começa a somar, subtrair, multiplicar. Aí pega o celular e começa. Ele fala assim, gente do céu. E aí, se vocês forem ver, tentem me acompanhar. Imaginem esses números por extenso. Então, se vocês pensarem 2... 10, 12, né? Por isso que na sequência o próximo número que começa com a letra B é 200. Não são os mesmos olhos, vêm dos mesmos números, agora totalmente transformados, ok? Então, nessa palestra, a minha ideia é exatamente essa, falar um pouquinho dessa técnica dos mapas mentais. Então, essa é a nossa programação, a nossa agenda. Então, nós vamos ter aqui a abertura, onde eu vou apresentar, além do tema, vou fazer uma autoapresentação um pouco mais detalhada. Aí, a gente vai fazer um rápido exercício. Nós vamos definir o que é o mapa mental. Ele tem como fundamentação teórica o funcionamento cerebral, então a gente vai falar um pouquinho do cérebro. Aí vamos falar de que materiais são necessários para se fazer um mapa mental. Vamos citar alguns casos de sucesso, falar de aplicações, né, práticas. Vai ser impossível, né, nesse nosso breve bate-papo, esgotar o assunto. Então, tenho aqui uma bibliografia indicada e o encerramento. Tudo bem? Então, na abertura, nós vamos falar dos mapas mentais, mas com foco dos mapas mentais, de como eles podem ajudar na organização. Afinal de contas, esse evento todo é sobre, né, organização. E eu tenho um único slide onde eu conto um pouquinho sobre a minha pessoa. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu sou neta de japoneses. Eu tive a oportunidade de terminar o colegial nos Estados Unidos e nós éramos em 10 estudantes estrangeiros, né, numa escola pública, né, americana, né, o famoso high school, e aí eles olhavam para mim, né, perguntavam, "And where are you from?" Eu falei assim, "I'm from Brazil."
Brasil. Todo mundo assim, como Brasil? Então, porque eu desisti quando eu falava para eles assim, tenta adivinhar. Aí eles, Japan, China, Coreia, Vietnã, Laos, Camboja. Não, give up, desista que eu conto, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu prestei vestibular e fiquei assim, num grande dilema, né? Sempre gostei de dar aula, né? Sempre adorei ser professora e pelo fato de falar inglês, eu comecei a dar muitas aulas de inglês, mas eu achei que como English teacher, eu falei, puxa vida, tem tantos English teachers por aí, tem native, né? Imagina, eu falei, como que eu vou, né, competir? E aí eu achei que se eu fizer direito, virar uma doutora advogada, eu ia ter mais sucesso, né? Pelo menos financeiro, é o que eu achava. Mas digamos que não deu muito certo, sabe? Primeiro ano é fascinante, porque é direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. Segundo ano era um tal de código, inciso, aline, que revogou. Eu acho que eu não gosto muito de direito. Terceiro ano, eu descobri que eu detesto direito, né? No quarto ano, eu digo, odeio direito. Aí, no quinto ano, eu decidi largar. Pergunta a essa altura do campeonato, quem é que te deixa largar? Eu falei, não, agora você termina, né? Se fosse para largar, que tivesse largado antes, né? Eu não aguento mais. Então, aí que me sugeriram, por que você não faz mind mapping? Mind o quê? Mind mapping, aquela técnica, né, que usa os dois lados do cérebro, que ajuda a acelerar o aprendizado. Nunca tinha ouvido falar nisso. Foi aí que eu comecei, em 95, a usar essa técnica todo dia, para todas as aulas, em todas as matérias. Tirei um 10 numa prova oral de Direito Civil. No final do ano, tirei um diploma. Né? Eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu diria que não é qualquer faculdadezinha. Né? E, no final, ainda passei da primeira fase com costas. Então, eu falei, gente, esse negócio funciona, né? Então, quando foi no ano de 2000, eu tirei a minha primeira certificação. E, na época, o Tony Biuser não estava mais dando cursos. Eu me formei com a Wanda North e a Carol Arnold. E voltei lá em 2004. Em 2008, eu fiz mais uma certificação em Idea Mapping. Então, em Mind Mapping, pelo menos pelo meu conhecimento, tem acho que mais 3 pessoas certificadas no país. Né? E a Idea Mapping, eu sou a única brasileira. E faço isso desde 95, então alguma coisa eu conheço sobre esse assunto e tive a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos e experiências desde o Consulado Geral da Grã-Bretanha, o Senai no Paraná, Embratel no Rio, ministro aulas na FIA e na SPM. Então, na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, eu ministro aulas principalmente nos cursos de gestão de projetos, né, nos MBAs e pós em gestão de projetos. Também no CTI, que é um MBA sobre conhecimento, tecnologia e inovação. E, recentemente, também no de sustentabilidade. E na ESPM, eu dou aulas no curso de Gestão da Inovação, e é onde acontecem também os cursos abertos de mapas mentais. Na Unibrad, que é a Universidade Corporativa Bradesco, até dezembro, né, eu e a Márcia, que é a minha sócia, nós ministramos 67 cursos. Então, é muito gratificante poder compartilhar essa paixão com vocês também. Então, devidamente apresentada, voltando ao nosso mapa mental, eu quero fazer um rápido exercício com vocês, onde já devem ter recebido uma folha, certo? Então, eu quero que vocês, olhando para a sua folha, né, eu vou fazer perguntas e eu quero que vocês me respondam textualmente, não baseado em algum conhecimento prévio sobre o assunto. Eu quero que vocês, né, olhem no texto e respondam palavra por palavra, em coro, todo mundo ao mesmo tempo, em voz alta, para que eu possa conferir as respostas. Simples? Eu pergunto e vocês respondem? Combinado? Ok, então minha primeira pergunta. Quais são os objetivos dessa técnica dos mapas mentais?
praticado, então, me falem de 3 tipos de aplicações básicas. Me deem exemplos específicos de aplicações profissionais. O coro saiu um pouco... Então, me falem de benefícios. Quais são as vantagens? O que eu ganho usando mapas mentais? Mas se ainda tiver alguma dúvida, para onde eu ligo? Agora eu vou pedir para distribuírem a outra folha. Aqui. Então, eu diria que a minha turma de tagarelas recebeu esta folha, nesse primeiro momento, e a minha turma de mudinhos recebeu essa de cá. Eu tento nem olhar para a plateia, porque vocês fazem umas caretas. Então, para eu tentar não rir, né, eu vou olhar para outro lugar. Reparem que essas 2 folhas, vocês têm as mesmas informações, né, o mesmo conteúdo, apenas organizado de uma maneira diferente. Eu suponho que para resgatar, recuperar informações fez alguma diferença. Conta para mim, quem estava com esse texto? Conseguiu encontrar os objetivos? Lá embaixo, em qual parágrafo? No último parágrafo. E o que ajudou a localizar essa informação? Está negrito, está sublinhado, está em destaque. E se não estivesse destacado? Mais complicado, né? Então, reparem, se essas 2 folhas têm o mesmo conteúdo, o que tem de diferente nessa tradicional linear com essa de cá, o mapa mental? O que tem de diferente aqui? Por exemplo, ó, quer ver? Se eu pedir para a minha turma dos mudinhos me responderem qual que é o país de origem, vocês conseguem me responder? Qual que é o país? Então, não são tão mudinhos assim. Então, o que tem de diferente no mapa mental que não tem no texto tradicional linear? Cores, né? A parte assim visual, setor, figuras, imagens. E quando vocês olham palavras, são palavras-chave. Né, as palavras mais importantes. Palavras que, quando você bate o olho, é como se abrisse uma porta e viesse uma avalanche de informações. São apenas as palavras mais importantes. Ok? Então, nesse material que vocês receberam, se vocês repararem, tem uma folha sulfite, que é exatamente esse plano de aula que eu estou seguindo. Então, se vocês quiserem ir complementando as suas anotações nessa folha, então vocês podem aproveitar, né, e acrescentar suas próprias anotações. Então, se vocês olharem, então, nós falamos aqui sobre o exercício. Eu adoro tecnologia. Principalmente quando funciona. Ok, foi. Aqui. Então, se formos definir os mapas mentais, então seria exatamente isso, né? Uma forma, um formato visual, gráfico, de organização de informações, usando apenas palavras-chave, cores, imagens. Então, é algo extremamente simples, né? Não tem nada de complexo, de complicado. E o grande embasamento teórico do mapa mental está no funcionamento cerebral.
Vocês já ouviram falar no cérebro dividido entre 2 hemisférios com funções distintas? O lado direito com o lado esquerdo? E aí, que funções são essas? Isso, a divisão básica a gente falaria de razão e emoção. Qual que é o lado da razão, qual que é o lado da emoção? Será? Ou será que é o contrário? Vocês já devem ter percebido que o cérebro trabalha de maneira associativa. Então, se vocês conseguirem criar uma associação, vai ser muito mais fácil lembrar do conteúdo. Então, por exemplo, se vocês associarem o lado esquerdo, então E de esquerdo com E de engenheiro, por exemplo, como que é um típico engenheiro? Uma pessoa extremamente racional, né, analítica, né, nos detalhes, preto no branco. Agora, e o lado direito do cérebro? Se vocês associarem a letra D, D de direito, com D de designer, por exemplo, como que trabalha o profissional de designer? Criatividade, emoção, cores, formas. Então, recapitulando, o lado esquerdo do cérebro é o lado racional, lógico, cronológico, sequencial, linear, detalhista, que enxerga partes e também enxerga monocromático, diferente do lado direito do cérebro. Aí o lado direito é o lado D de direito, D de divertido. É o lado das emoções, das cores, imagens, sentimentos, ritmo, musicalidade. Né? O lado que em alemão existe uma expressão chamada Gestalt, que é o todo, né? a completude, né? A visão holística, a relação entre essas partes. Inclusive, nessa imagem, não sei se vocês lembram, a gente, quando passou alguma das imagens, tinha uma que parecia que tinha uma estrela, né, 2 triângulos. Mas, na realidade, quando a gente olha, não tem nenhuma reta unindo os pontos para formar o triângulo. Então, assim, é o lado direito do cérebro que ele completa o que está incompleto. Então, é como você, por exemplo, digitar e, sabe, inverter alguma letra, alguma sequência, e na hora da revisão você não percebe, porque o lado direito do cérebro já desinverte o que está invertido, já completa o que está faltando. Então, é esse lado que enxerga a relação entre as partes, o todo. E o mapa mental é baseado nesses 2 lados do cérebro. Então, você tem características típicas do lado esquerdo, como palavras-chave, né, de maneira assim, lógica, sequencial, né, onde a gente coloca o que é mais importante, mais relevante, próximo do centro, e o que é menos importante, menos relevante, ele vai ficando longe do centro. Né, e com cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. Então, dessa maneira, você trabalha com os 2 lados do cérebro. E tem pessoas que, às vezes, me ligam lá na LMK pedindo informações sobre o curso de memorização. Então, nós não damos curso de memorização, mas o fato do mapa mental trabalhar com os 2 lados do cérebro, naturalmente, a sua memória melhora incrivelmente. Então, vocês já devem ter ouvido falar em memória a curto prazo, em memória a longo prazo. Adivinha? Memória a curto prazo fica alojada do lado esquerdo do cérebro. Então, por exemplo, tem gente que fala, nossa, eu sou excelente fisionomista, mas péssima com nomes. E acha que isso é algum problema. Porque quando você pensa assim, o que é a fisionomia da pessoa? É uma figura, uma imagem. Então, a imagem é característica típica do lado direito do cérebro. Memória a longo prazo. Tanto é que uma imagem vale 1000 palavras. Né? Por isso que é muito mais fácil você lembrar da imagem da pessoa do que o nome, que é uma sequência de letras. Né? Então, é importante você criar associações, que aí você vai conseguir lembrar com uma maior facilidade. Né? Então,
como que fala aquela frase? É sobre as razões que o coração não explica. Isso. Então, o que acontece? É razão e emoção. Então, razão é lógico. Então, você está me entendendo, você me entende, você me compreende. Então, você está sentindo. Né? Então, sensações, sentimentos, né? Não é bem uma questão de compreender, é você sentir. Né? E, por exemplo, o que está associado a uma forte emoção, seja ela uma emoção positiva, né? Não sei, né, quem aqui é casado, né, casada, né, esse dia do casamento, ou mesmo o nascimento de um filho, né, isso, assim, hoje eles já podem ser mais altos que a gente, né? Mas assim, é uma emoção que você lembra para o resto da vida, é muito impactante. E não apenas emoções positivas, mas emoções negativas também. Então, a morte de um ente querido, um grave acidente. Então, aquilo que é conectado a uma forte emoção, você lembra durante muito tempo. Ou então, se eu pedir para vocês pensarem no seu pior mico, ele não é nem um mico, né? Ele é um King Kong. Quando você pensa, meu Deus. Então, aquilo que causa uma emoção vem como um flash, né? Se conecta direto. Agora, aquilo que está assim, com palavras, apenas números, acabam se esquecendo. O que vocês precisam para fazer, né, montar um mapa mental? Basicamente, existem duas formas de se fazer mapas mentais. A versão manual, né, e a versão eletrônica. Então, na versão manual, tudo que vocês precisam é papel e cores. Né? Então, quanto mais cores, melhor. Então, papel, preferencialmente, né, na posição horizontal e sem pauta. Por isso que o bloquinho de vocês, se vocês repararem, eu conferi, está sem pauta. E a versão horizontal, será que a gente consegue fazer isso? Eu vou pedir para vocês ficarem em pé e abrirem os braços. Será que a gente consegue? Experimente ver. Então, tem bastante espaço aqui na frente, talvez seja melhor virar de lado. Então, alguns de um lado, alguns do outro, para todo mundo ter espaço. Ok? Quem quiser, aproveita para dar uma espreguiçada. Acabou de levantar. Ok? Todo mundo tem espaço? Muito bem. Então, braços relaxados ao longo do corpo. Peso equilibrado sobre os dois pés. Quero que você, então, procure na sua frente, né, um ponto para você fixar lá na frente. E agora, levante os braços até a altura dos ombros. Vire a palma da mão para frente. E comece a mexer os seus dedos para frente e para trás. E eu pergunto, sem olhar para os lados, olhando lá para frente, né, para a sua frente, né, seja para que lado está a sua frente agora. Né? Então, vocês conseguem perceber os seus dedos se mexendo aqui no cantinho dos olhos? Sim ou não? Repare que se você passar da linha do ombro, ele sai do campo de visão. Tem que ser até a linha do ombro, tudo bem? Agora, experimente colocar um braço em cima e outro embaixo. Consegue enxergar? Então, repare, o nosso campo visual ele é maior na horizontal. Os orientais foram feitos anatomicamente privilegiados. Podem se sentar. Então, é por isso que na versão manual, né, a gente sempre coloca o papel na horizontal. É por isso que eu sei, quem sabe fazer mapa mental, primeiro você bate o olho e fala, opa, está com papel na vertical, fala, essa pessoa não sabe, não sabe, né, por que tem que ser na horizontal. E quanto mais cores, melhor para trabalhar o lado direito do cérebro, né, o lado da memória a longo prazo. E na versão eletrônica, vocês precisam de um equipamento, né? Hoje a gente tem softwares para todas as plataformas e um software. Então, eu não vou assim citar assim
todos os softwares, porque por isso que aí na versão impressa você já tem, como se diz, todos os nomes. Então, eu gosto muito do FreeMind, porque ele, como o próprio nome diz, é free, é gratuito. Né? O Xmind tem versão paga e versão gratuita, então a versão gratuita também dele é muito boa. Ó, o NovaMind é bastante utilizado, especialmente a versão Lite, né, para quem usa Mac e quer uma versão gratuita. O NovaMind é o mais antigo, o iMindMap é o software do próprio Tony Buzan. Ó, nas versões iOS, então tem o iMindMap, que é extremamente orgânico, do Tony Buzan. O MindMeister é o aplicativo que eu estou usando no meu iPad nesse momento para dar essa palestra. Eu gosto muito dele. Para Android, quer dizer, como o MindMeister está na nuvem, ele tem para todas as plataformas, é só uma questão de ter, né, a conexão à internet. Windows, como é a plataforma mais utilizada no mundo, é o que mais tem softwares, e o Mind Manager é o top. Né? Inclusive, a gente costuma recomendar a WebAudit, que é a empresa que representa a Mind Manager no Brasil há 10 anos. Então, quem sabe usar esse software assim de ponta a ponta. Então, o software é uma questão assim, de baixar e começar a utilizar, porque é a grande vantagem da edição. Então, a versão com papel, se você erra, então precisa de um branquinho, não é todo mundo que tem paciência de passar limpo. Então, o software, você clica, arrasta e altera. Né? Então, eu não vou me alongar aqui nos softwares. Dos casos de sucesso, eu vou, na realidade, citar apenas 2, e depois eu quero falar sobre aplicações práticas para nós, né, em organização. Então, a Boeing, né, como todos já devem conhecer, aquela empresa de aeronaves com sede nos Estados Unidos, em Seattle, que eu morei pertinho de Seattle, eles utilizaram os mapas mentais. O Dr. Stanley, na época, ele era chefe do departamento de qualidade. E ele pegou o que tinha aproximadamente 31.000 páginas e transformou em 8 metros de parede. Com isso, com esse mapa mental, só no primeiro mês, eles conseguiram economizar, identificar mais de 500 potenciais projetos de economia nos processos de qualidade da Boeing, que, implantados no único ano, eles economizaram mais de 10 milhões de dólares. Eles bateram 10 vezes a meta anual. E essa técnica, é claro, ela passou a ser parte integral do programa de qualidade, inclusive dos processos de capacitação, dos cursos, dos treinamentos, porque antes mandava o pessoal para capacitação, no dia seguinte o gestor vira e pergunta: e aí, o que você aprendeu, né, no curso de ontem? Informações altamente relevantes, muito úteis, valeu a pena, gostei bastante, incrível, olha, mudou minha vida. Você devia ter ido, né? Então a pessoa assim, fala, pensa, diz, mas não consegue lembrar muita coisa. Por quê? Como trabalhou apenas o lado esquerdo do cérebro, adivinha, em 24 horas, a maior parte dessas informações foram embora. Então, eu vejo pessoas falando: nossa, quando eu era criança, eu tinha uma memória incrível, eu aprendia com uma facilidade, parece que agora, gente, eu fui emburrecendo. Né? E adivinha como que é o livro didático de crianças? Cheio de imagem, cores, né? Tem histórias, tem emoção, tem, sabe? E aí adivinha, não, para ser adulto, né, tem que ser tudo preto no branco, né, tudo sisudo. E aí adivinha, o pessoal até usa marca-texto. E aí pega aquele universo de palavras monocromáticas em preto e transforma num planeta de palavras monocromáticas em amarelo. Ajudou muito, né? Então, o que acontece? Use marca-textos coloridos. Né? Então, na época da faculdade, quando me apresentaram o mapa mental, eu tinha lá uma legenda. Então, legislação em verde, exemplos em rosa, corrente majoritária em vermelho, prazos em vermelho, corrente majoritária em azul.
Então, assim, quando a gente ia discutir, aí, mas qual é o seu embasamento jurídico na sua argumentação? Hein? Você quer saber a lei? Está aqui, pá, em verde, Código Civil, artigo, não sei quanto, lei, número tal, barra, não sei o que, sei que lá, sei que lá. Aí, quando a gente fala de prazos, estava em vermelho, então, assim, eu conseguia localizar isso muito rápido. Então, usem marca-textos coloridos. E outro, assim, só para citar assim, que existe uma tese de mestrado defendida na USP sobre o uso do mapa mental em gestão de projetos aqui no Brasil. Então, Gustavo Zanardi Scarino, ele, na época, diretor, gerente da Accor Service. Hoje, o nome da Accor Service se chama Edenred, e ele já é diretor, e defendeu essa dissertação na USP. Então, o uso de mapas mentais em gestão de projetos. Né? E a conclusão é que ele é espetacular para a definição de escopo. Né? Então, eu não sei como que vocês estão montando os seus projetos, né, de organização, como profissional de organização. Então, para você definir esse escopo, essa técnica é espetacular. Né? E dá para vocês utilizarem em inúmeras coisas. Então, eu citei só alguns, mas quem aqui já trabalha com organização profissional? Aqui, oba, isso é muito bom. Aqui, reparem, reuniões, para vocês definirem pauta, fazerem as anotações durante essa pauta, sabe, e já ter a ata dessa reunião, né, e a partir disso montar o plano de ação. Então, usar ícones, né, do que precisa ser feito, numerar conforme as prioridades, e é bem mais fácil de se fazer um follow-up. Né, nos resumos, né, não sei o tanto que vocês estão lendo, né, de livros, manuais sobre organização. Então, você transformar aqueles textos todos em palavras-chave, né, para facilitar. Né, pendências, nossa senhora, imagina, para você gerenciar as pendências, então você colocar tudo no mapa mental. Aqui eu vou até mostrar como que eu costumo fazer os meus mapas mentais para gerenciamento de pendências. Por exemplo, o planejamento semanal, vocês podem utilizar o critério temporal. Né? Então, se vocês têm, por exemplo, planejamento semanal, critério temporal, o nível 1 poderia ser os dias da semana. Nível 2, o período ou horário das atividades. E nível 3, as atividades propriamente dito. Ou então, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você pode organizar por papéis. Então, o que está pendente na sua vida pessoal? O que está pendente na sua vida social? O que está pendente? Né? Então, em cada uma das áreas, você listar as suas pendências. Ou então, eu tenho uma amiga especialista em tecnologia móvel, chamada Bia Kunze, a Garota Sem Fio. garotasemfio.com.br. E ela me apresentou essa literatura, o GTD, Getting Things Done, GTD, então é Getting Things Done, né, onde ele foi traduzido em português com o título A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, onde ele fala para organizar suas pendências de acordo com contextos. Então, contexto é um pré-requisito para a execução daquela tarefa. Então, digamos que seu contexto seja a rua. Tudo que você precisa fazer na rua, seja supermercado, feira. Então, quem aqui já foi, assim, puxa, outro dia eu cortei o dedo e falei, precisava de um band-aid. Mas eu não vou sair agora para comprar um band-aid. Próxima vez que eu passar na farmácia, aproveito e compro o band-aid. Adivinha? Você esquece. Então, assim, lembrou? Vai lá, farmácia, e pendura aqui, band-aid. Então, e tem que consultar o seu mapa, tá bom? Na hora que você estiver na farmácia, o que mais que precisava comprar? Vai lá e consulta, porque aí eu vejo o pessoal, coloca no mapa e não lembra. Então, se vocês quiserem cópias desses mapas, vocês têm na nossa fanpage. Então, lá no Contatos, encerramento Contatos, né, do mapa mental do plano de aula de vocês, lá tem lá a fanpage da LNK Consultoria e Treinamento. Então, tem todos esses mapas que vocês podem, ter a cópia. E é claro, nossa,
organização de eventos, palestras, não sei quem está trabalhando com organização em residências, em condomínios, então, para você planejar sua palestra, o que eu vou falar no começo, o que eu vou falar no meio, lembrar daquele detalhe, e não ficar assim, vai e volta, então, montar o planejamento, sabe, o checklist, relatórios. Sou suspeita para falar, ele é a 8ª maravilha do mundo. Ai, como o nosso tempo está curto. Então, na bibliografia, certamente, essa aqui é uma foto do Mr. Tony Buzan. Ele é vivo, ele já tem 70 anos, 71, acho que 71. Ele já fez, vai fazer, acho que 71 esse ano. E no Brasil tem 3 editoras que têm livros publicados em português. Existem as primeiras traduções foram em Portugal, mas nós temos aqui, então, na Pensamento Cultrix, tem vários livros, mas se for para começar, comece com o de capa azul. O Mapas Mentais de Elaboração, que é o mais básico. No Mapas Mentais no Trabalho, ele mostra vários casos de sucesso mais recentes. Por exemplo, caso de restabelecimento da energia elétrica em Manhattan, quando teve a queda das Torres Gêmeas, no planejamento e reconstrução das cidades no Golfo. Então, assim, tem vários casos assim, interessantes para vocês verem nesse livro. A Sextante pegou uma outra linha das técnicas de aprendizagem acelerada. Então, as técnicas de aprendizagem acelerada foram desenvolvidas por um outro inglês, chamado Colin Rose. Então, aqui tem uma coleção de mapas mentais, memorização e leitura dinâmica. Então, de memorização chama Memória Brilhante. O grande braço direito do Tony Buzan, durante mais de 2 décadas, foi a Wanda North. E a Wanda North, na hora que conheceu o Tony, ela era vice-presidente do Colin Rose. Então, ela que trouxe essa alça aqui da aprendizagem acelerada. E a Integrare, ela traduziu o primeiro livro que o Tony Buzan escreveu sobre mapas mentais no início da década de 70. Então, essa é uma técnica que existe já há 4 décadas. E o primeiro livro é esse daqui, chamado Use Your Head, que foi traduzido em português como o título Use Sua Mente. No encerramento, deixa eu ver. Sim. E, é claro, essa daqui é a Wanda North. E hoje a Wanda ela se dedica ao Mind Tea, que esse livro ele fala assim, como você conseguir fazer exercícios de respiração, conseguir aliviar o estresse, ter mais focado, mais centrada. Esse livro tem em português com o título Tea Mental. E nesse ano vai ter uma dupla aqui. E a próxima geração dos mapas mentais é com a Jamie Nest. Então, a Jamie Nest é americana, diferente do Tony e da Wanda, que são ingleses, e eles tinham cuidado de jamais viajarem juntos, eles nunca pegavam táxi juntos, nunca viajavam de trem juntos, nunca pegavam avião juntos, porque se acontecesse um acidente, essa semente ia morrer. Então, quando eles conheceram a Jamie Nest, eles falaram, agora, se a gente for embora, tem quem realmente entendeu a essência, e tem como dar continuidade. Então, a próxima geração dos mapas mentais é com a Jamie Nest, com o Idea Mapping. Então, pelas fotos, dá para vocês verem a diferença de idade. Então, por exemplo, a Jamie, ela tem blog, ela twitta, ela posta no Facebook, etc. Então, esse mundo antenado de tecnologia, a Jamie ainda faz parte da geração dela. Então, esse Idea Map, infelizmente, a gente ainda não tem em português, mas pela internet vocês conseguem localizar inúmeros mapas. E nesse ano, em setembro, a Jamie e a Wanda, elas vão fazer uma dobradinha. Então, vai ter o T-Mind, o T-Mental e o Idea Map. Então, a Wanda vai dar 1 dia de treinamento, a Jamie 2 dias, então vão ser 3 dias, em setembro na Inglaterra e em dezembro em Palm Beach, nos Estados Unidos. Então, tem aí essa possibilidade de conhecer as duas e fazer um super treinamento com elas. Aí, agora sim, no encerramento, o que eu tenho aqui?
Tcharam, aqui. Uma das coisas que eu tenho para o encerramento é a gente fazer a revisão desse nosso bate-papo. Então, a gente começou apresentando a agenda, né? Falando que o tema é como os mapas mentais podem ajudar na sua organização. Na minha autoapresentação, eu diria que o meu grande, apesar de ter várias pessoas dando cursos de mapas mentais por aí, eu diria que o meu grande diferencial é ter certificações internacionais para ensinar essa técnica no país. Aí nós fizemos um rápido teste, né, para ver a eficácia do mapa mental e vimos que quem tem mapa mental realmente, apesar de não ter lido o material antes, não ter estudado esse material antes, eu terminava de fazer a pergunta, conseguia localizar a resposta imediatamente, coisa que no tradicional linear fica mais complicado. Aí vocês mesmos perceberam que o mapa mental é uma forma visual gráfica de organização de informações, né, usando apenas palavras-chave, cores e imagens, que é baseado no funcionamento cerebral, sendo que o lado esquerdo do cérebro é o lado racional e o lado direito é o lado... Muito bem. E que tem duas maneiras básicas de fazer mapas mentais, a versão manual, com papel e cores, né? Então, a gente fala cores porque pode ser caneta, lápis, giz, né? O que vocês tiverem colorido. E na versão eletrônica, um equipamento e um software específico. Citamos apenas 2 casos de sucesso, né? Então, a Boeing, economizando $10 milhões no único ano, né? Conseguindo resumir 31.000 páginas em pouco mais de 8 metros de comprimento, e uma dissertação de mestrado sobre o uso do mapa mental em gestão de projetos, defendida aqui na USP pelo Gustavo Zanardi Chicarino, né? Falando que o mapa mental é excepcional para definição de escopo. Citamos, assim, algumas possibilidades de aplicações para se organizar. Também citamos alguns livros e autores sobre a técnica, e a gente conseguiu fazer, né, a nossa palestra, né, uma recapitulação da nossa palestra em pouco mais que 2 minutos. Então, esse é o poder de concisão, de síntese do mapa mental. Então, eu queria, mais uma vez, aqui agradecer o José Luiz e toda a equipe, né, da OZ. Por isso que eu falo, eu adoro tecnologia quando funciona, né? Então, eu queria centralizar, sabe, mas ele não quer centralizar comigo. Mas você já tem aí, né, ele centralizado aí porque às vezes me pedem, ok, ele veio, me pedem a apresentação, então você já tem aí a apresentação resumida numa única página junto com vocês. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês.